A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para hoje, Salmo 141. Diz a palavra do Senhor: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos homens, que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como o óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Este é um salmo também escrito por Davi, em mais um momento de perseguição e lutas. Ele expressa diante de Deus a sua preocupação em não se envolver com o mal contra o qual ele protestava. O que nos ensina que devemos ter o mesmo cuidado de não praticarmos aquilo que nós mesmos condenamos nos outros. Davi expressa em primeiro lugar, então, a necessidade de livramento, no versículo 1. Davi clama ao Senhor, assim como nós devemos também constantemente clamar ao Senhor. Temos dito isto repetidas vezes, porque encontramos esta realidade também repetidas vezes nos Salmos. Mas não nos devemos cansar de clamar ao Senhor. Ele é o Deus que nos escuta. Davi sente urgência no socorro de Deus, e muitas vezes é nesta condição também que nós mesmos nos encontramos. Sentimos urgência em que Deus escute, em que Deus atenda ao nosso clamor. Mas mesmo assim, somos ensinados também nas Escrituras que devemos esperar, devemos saber esperar no Senhor. Davi pede que Deus incline os seus ouvidos para ouvir. A palavra de Deus nos diz que Deus não tem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Naturalmente que esta é uma linguagem figurada, uma vez que Deus não tem mãos, não tem ouvidos. O que Deus pretende com isto nos ensinar é que Ele age em favor dos seus filhos. Davi então faz referência à oração, falando da oração, ele faz referência ao incenso, enquanto pede que Deus escute a sua oração. Os irmãos reparem no versículo 2, diz: suba a tua presença a minha oração como incenso. Portanto, ele faz referência aqui a um incenso. O incenso era uma receita sagrada usada no templo, era uma receita sagrada e preciosa, não podia ser reproduzida para mais nenhum fim, a não ser para o fim de oferta no templo do Senhor, no templo sagrado. As ervas usadas para este fim não eram de fácil localização, por isso mesmo elas eram preciosas. Elas eram moídas e, ao serem moídas, exalavam um aroma agradável. Quando no templo se queimava o incenso, então, este aroma subia, espalhava-se por toda a sala, por todo aquele compartimento que era o lugar santíssimo. Em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 13 a 5, nós percebemos que este incenso simboliza as orações dos filhos de Deus, que são recolhidas pelos anjos e são levadas à presença do Senhor. Portanto, com isto nós vemos que vale a pena clamarmos ao Senhor. As nossas orações, elas são preciosas aos olhos de Deus. Elas são agradáveis, como um perfume agradável. A oração que é feita de coração ao Senhor. A oração que é feita com um coração quebrantado, com um coração sincero,
Portanto, ela é preciosa para Deus. E é importante, irmãos, nós efetivamente orarmos, clamarmos ao Senhor constantemente. E é interessante vermos aqui, além do pedido de livramento, alguns outros pedidos que o salmista Davi apresenta ao Senhor. São pedidos que nem sempre são comuns nós vermos estes pedidos expressos em oração. Davi, no versículo 2, no versículo 3, ele pede que Deus ponha guarda à sua boca, vigia a porta dos seus lábios. Não é comum nós ouvirmos alguém pedir que Deus o auxilie a controlar a sua língua. É o que Davi está aqui a fazer. Ele está a pedir auxílio diante de Deus para que ele fale apenas aquilo que Deus quer que ele fale e que ele não fale aquilo que Deus não quer que ele fale. Tiago diz que a língua, apesar de ser um pequeno membro, é capaz de causar um fogo enorme. Isto está escrito então no livro, na Epístola de Tiago. Com isso, ele pretende dizer que a língua, apesar de ser pequena, é capaz de causar muitos e grandes problemas. Penso que todos temos exemplo deste facto, que a língua efetivamente causa muitas vezes grandes problemas. Existem pessoas que mentem, que causam intrigas, calúnias, falam mal, etc, etc, etc. E Davi não queria agir desta forma e por isso mesmo ele pede ajuda a Deus para controlar a sua língua. E nós precisamos de aprender com Davi. Precisamos também de pedir que o mesmo Deus que ajudou Davi também nos pode ajudar, pode transformar a nossa mente, a fim de que nós efetivamente tenhamos um guarda na nossa boca e na nossa língua, para que possamos dizer apenas aquilo que edifica. Da mesma boca não deve sair bênção e maldição. Assim como uma árvore não pode dar um bom fruto e um mau fruto ao mesmo tempo. Portanto, irmãos, que nós possamos apenas dizer palavras que edificam. Assim seja as palavras que saem da nossa boca, assim sejam as nossas intervenções, possam ser intervenções que edificam aqueles que estão à nossa volta, que abençoem aqueles que estão à nossa volta. Davi também, ele pede, no versículo 4, integridade. Ele expressa a necessidade de integridade. Davi pede que o Senhor lhe dê um coração íntegro, um coração que se afasta do mal. A menção do coração é uma forma poética de referência à mente e à vontade. Portanto, Davi quer que Deus transforme a sua mente e a sua vontade. E toda a verdadeira transformação na vida do Filho de Deus começam aqui na mente e portanto, na vontade depois. Não é tão proveitoso mudarmos o nosso exterior se a nossa mente e a nossa vontade não forem transformadas. A nossa mente e a nossa vontade devem ser arraigadas à palavra de Deus, amando a palavra de Deus. Desta forma, elas serão transformadas e nós passaremos a desejar e a amar aquilo que Deus ama. Porque em condições normais o ser humano ama o pecado, ama aquilo que é errado e contrário à palavra do Senhor. Então, é importante nós fazermos esta oração que Davi também aqui nos ensina, orarmos para que Deus transforme a nossa mente e a nossa vontade. Nós vivemos numa sociedade pecaminosa, rodeados de pessoas que pensam de forma pecaminosa. E uma vez que estamos rodeados por todo lado com uma mentalidade pecaminosa, é fácil nos envolvermos com esta maneira de estar e de pensar e de agir. É fácil tomarmos a forma deste mundo. Mas a palavra do Senhor, ela nos desafia a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então precisamos de orar para que Deus nos dê um coração fiel e íntegro, que não se corrompe com o pecado. Outro pedido surpreendente que nós encontramos aqui, feito por Davi, é o pedido de correção. Versículo 5. Fira-me o justo, será isto mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo.
Portanto, Davi pede que Deus coloque justos diante de si, que o corrijam. É um pedido também muito incomum, muito pouco comum de se ouvir. É difícil uma pessoa aceitar ser corrigida por outra, devido muitas vezes ao orgulho. As pessoas dificilmente aceitam serem corrigidas. Muito mais difícil é vermos alguém pedir para que seja corrigido. Mas é precisamente isto que Davi faz diante de Deus. E ele pede que haja um justo que o corrija. Nós precisamos, irmãos, urgentemente também de sermos corrigidos. Precisamos de pessoas à nossa volta que nos corrijam conforme a palavra de Deus, que nos ajudem, porque quem faz este tipo de oração revela que conhece a sua própria natureza, a natureza pecaminosa do ser humano. Quem faz esse tipo de oração, esse tipo de pedido, é alguém que reconhece que necessita da graça e da ajuda de Deus, e nós precisamos de ter esta atitude, precisamos da ajuda do nosso Senhor. E é alguém também, quem faz este tipo de oração, é alguém que reconhece que deve viver a sua vida com temor do Senhor, que quer agradar a Deus e por isso mesmo está disposta a ser corrigida. Em Provérbios lemos que os sábios alegram-se com a correção de Deus, sabendo que Deus corrige ao filho que ama, e aqueles que rejeitam a correção de Deus, estes mesmos perecerão. Por fim, gostava de realçar o término deste salmo. Davi expressa sua fé e confiança em Deus. Versículo 8: Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Davi, portanto, expressa a sua confiança em Deus. Os seus olhos estão colocados em Deus. Que assim seja também com cada um de nós. Que os nossos olhos estejam colocados no Senhor, nosso Deus. No mundo há muitas distrações. Há muitas situações que nos convidam a desviarmos o nosso olhar do Senhor. Mas é fundamental, meu irmão, minha irmã, permanecermos com os nossos olhos no Autor e Consumador da nossa fé. Que Deus abençoe ricamente.